E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos. Deus abençoe a todos que creem, os revelados, né? Porque quem crê é porque recebeu a revelação de Deus. Quem não crê, paciência, mas quem crê foi revelado. E eu queria que você prestasse bastante atenção nesses próximos dias, porque nós estamos estudando aqui o livro de Malaquias e estamos descobrindo coisas que até então não estavam reveladas, coisas que estavam escondidas, mas que, pela compaixão de Deus, Ele nos revelou e nós queremos dividir com vocês. E vocês vão descobrir o porquê. Por que a vida da maioria dos cristãos não progride, não desenvolve? Por que os cristãos são servos dos incrédulos? Por que os cristãos são empregados e os incrédulos são patrões? Esse tipo de coisa, Deus prometeu ao seu povo: olha, vocês vão ser cabeça, não cauda. Mas o povo de Deus hoje tem sido cauda, tal e qual Israel foi cauda. Minha amiga, meu amigo, nós vamos descobrir a raiz dos problemas que todos enfrentamos e que, uma vez consertada, reparada, adubada, restaurada, então vai crescer a árvore e vai dar frutos. Veja só, na semana passada, na sexta-feira passada, nós falávamos a respeito, nós terminamos no capítulo 6, quando Deus falou para o povo de Israel, dizendo assim, aliás, capítulo 3, versículo 6, porque eu, o Senhor, não mudo. Leia comigo aí, acompanhe comigo, por favor, na sua Bíblia. Ele diz assim, Malaquias capítulo 3, versículo 6, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Mas filhos de Jacó já não são mais filhos, eles já não eram mais filhos de Jacó. Jacó se transformou em Israel e não voltou à condição de Jacó. Mas os seus filhos deixaram de ser filhos de Israel para se tornarem filhos de Jacó. E o que significa isso? Qual a diferença? A diferença é muito grande, porque Jacó, enquanto era Jacó, ele era um homem, o próprio nome Jacó já diz que ele era um homem, como se diz, vivaldino, aproveitador. Ele aproveitou da fraqueza do seu irmão e tomou-lhe o direito à primogenitura. E a verdade é que Jacó passou o seu pai, mentiu para o seu pai, enganou o seu próprio pai. Então, Jacó, apesar da sua fé, apesar da sua intrepidez, mesmo assim, mesmo tendo conquistado mundos e fundos, porque ele se tornou rico quando foi para a terra de Labão, ele se tornou rico e, obviamente, ele ficou até mais rico do que o seu patrão. Mesmo assim, ele continuava sendo Jacó. Até que ele lutou com Deus na sua volta para a casa de seu pai e, como diz o texto sagrado, como príncipe voltou, ele lutou com Deus. Como príncipe lutou com Deus. E o nome dele deixou de ser Jacó para ser Israel. Mas ele gemeu muito por conta
da sua maneira de ser, do seu caráter de mentiroso e enganador. Mas depois não, depois que ele se tornou Israel, ele foi outra pessoa. Como, por exemplo, a pessoa antes de nascer de novo, ela é mau caráter. Depois que ela nasce de Deus, ela tem um caráter de Deus. Então, Deus está falando aqui com os filhos de Jacó. Eu não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. E aí, Deus faz a seguinte pergunta: porque eu, o Senhor, não mudo, vós, ó filhos de Israel, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Vamos agora, deixa esse texto aí no vídeo, William, e vamos agora meditar nesse texto. Ele diz assim: desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Quer dizer, chamando a atenção de Jacó, dos filhos de Jacó, chamando a atenção daquela geração e das demais passadas que não observavam os estatutos de Deus, os limites dos próprios filhos de Israel. Aí ele diz assim: tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros. Mas aí vocês perguntam: em que havemos de tornar? E é natural que os filhos de Jacó tivessem essa dúvida: por que eu tenho que tornar para o Senhor? Eu não sou filho de Israel? Eu não sou judeu? Eu não sou descendente de Abraão, de Isaac, de Israel? Então por que eu tenho que voltar para Deus? Que é a mesma situação de muitos crentes. Crentes que estão me ouvindo nesse momento, pastores, oficiais de igrejas em geral, que dizem assim: eu não tenho pecado, eu estou numa boa com Deus, mas fazem coisas erradas e sabem que estão em pecado. Mas a vida não desenvolve, a vida está amarrada, o ministério está amarrado, tem estado amarrado. Por quê? Não sou crente? Não sou pregador da Bíblia? Não conheço a palavra de Deus? Não faço orações? Não faço cânticos? Não faço louvores a Deus? Então por que eu tenho que voltar para Deus? Por que eu tenho que pagar o dízimo? Por que eu tenho que dar oferta, se eu já sou até pastor? É isso aí, minha amiga, meu amigo. Deixa eu falar para vocês a pergunta que eu deixei na semana passada. Não sei se vocês se recordam, mas eu deixei essa pergunta. Antes do pecado de Adão e Eva, havia dízimos e ofertas? Não, não havia. Havia, sim, a árvore do bem e do mal, que representava o dízimo, que representava Deus. Você sabe que, voltando um pouquinho ao passado, quando Deus criou o homem, ele o criou à sua imagem e semelhança. Olha só a glória que o homem recebeu. A glória que o homem recebeu ao ser criado foi ter a imagem e semelhança do Altíssimo. E não apenas isso. Além dele ter a imagem e semelhança do Altíssimo, porque os anjos não tinham e não têm a imagem e semelhança do Altíssimo. Os anjos não têm essa imagem e semelhança. Mas Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E deu-lhe poder, deu-lhe domínio, autoridade sobre os animais nos céus, os animais na terra e os animais nas águas, nos oceanos.
Então o homem tinha domínio sobre todos os animais. Além disso, o homem tinha o domínio sobre toda a terra. E como se isso não fosse, como se isso fosse pouco, Deus ainda deu ao homem o direito de fazer a sua própria criação, de ter a sua própria criação. Sabe, Deus criou o ser humano, os animais, não é verdade? Pois Deus deu ao homem o direito de criar, de trazer a esse mundo filhos. Quando ele disse, crescei-vos e multiplicai-vos, enchei a terra. Os anjos, arcanjos, querubins, serafins, os demônios, nenhum desses seres tem o direito ou o poder de se procriarem. Os anjos não podem se procriar. Os demônios não podem se multiplicar. Somente os homens e os animais têm esse direito. Mas os animais são irracionais. Então o direito soberano está com os homens aqui na terra, que têm o direito de se multiplicar. Então Deus fez o homem com uma autoridade impressionante. Ele criou o ser humano de uma forma tal que o salmista, você pode ler lá em Salmo capítulo 8, versículo 5, que está escrito assim, fizeste o homem, no entanto, por um pouco menor do que Deus. Por um pouco menor do que Deus. E de glória e honra o coroaste. Então veja, eu estou falando isso para você se situar, para você ter uma ideia da grandeza que o homem criou, que Deus criou no ser humano. A glória de Deus na criação humana. Porém, Deus, e isso que eu quero que você entenda, minha amiga, meu amigo, porém Deus, sabendo que o homem estava tão engrandecido, tão glorificado, tão exaltado, Deus colocou um limite nessa glória do homem. Ele queria dizer o seguinte, olha, eu fiz você a minha imagem e semelhança. Eu fiz você perfeito, completo. Agora, tem uma coisa. Eu sou o Criador e você é a criatura. Eu sou o Criador e você é a criatura. E os seus limites estarão justamente nessa árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, vocês podem usar de todos os frutos das demais árvores do jardim. Mas essa árvore aqui é minha. É propriedade exclusiva minha. É o meu dízimo. É meu. Se você tocar nessa árvore, é como se você estivesse querendo se igualar a mim. Se você tocar nessa árvore, você estará querendo ser igual a mim. Você vai deixar de ser criatura para ser senhor. É verdade, você vai querer ser senhor tocando nessa árvore, porque a árvore era do conhecimento do bem e do mal. Então, os seus limites estarão aqui. Até aqui você pode vir, mas daqui para frente você não pode. Você é homem, você é criatura e você vai ter essa condição, vai continuar tendo essa condição que você tem. Mas você é criatura. Ora, minha amiga, meu amigo, a árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, era o limite do ser humano. Era o dízimo. Tocando no dízimo significava dizer,
eu sou senhor de mim mesmo. Não tem ninguém acima de mim. Quando Adão e Eva tocaram na árvore, o pecado que eles cometeram foi esse. Foi exatamente o mesmo pecado que cometeu Satanás, ou Lucifer. Lucifer, você pode ler isso depois lá em Isaías, capítulo 14, ele dizia assim, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante a quem? A quem? Serei semelhante ao Altíssimo. Quer dizer, quando Satanás desejou ser semelhante ao Altíssimo, ele foi expulso do céu. E quando ele veio à terra, e não tinha domínio na terra, nenhum domínio, porque todo domínio Deus havia dado ao homem, Satanás não podia fazer nada, não podia tocar no homem, não podia fazer nada na terra, porque o domínio era do homem. Então, quando Satanás tentou a Eva, ele disse, não, vocês não vão morrer por comer esse fruto. Sabe o que é? Disse Lucifer para Eva. Ele não quer que você seja igual a ele, conhecedor do bem e do mal. Muito bem. Eva caiu no conto de Satanás, atraída pelo fruto, e acabou caindo em pecado. E levou o seu marido a fazer a mesma coisa. Ora, minha amiga, meu amigo, o dízimo limita o ser humano, põe o ser humano como servo. O dízimo, quando a pessoa é dizimista, ela se submete àquele que é o Criador. Era uma forma de Deus mostrar para o homem que, apesar da sua grandeza, da sua glória, ter sido criado à sua imagem semelhante, ter o domínio de todas as coisas, inclusive de se procriar, de multiplicar-se, quando Adão e Eva foram colocados no jardim. Eram apenas dois. Hoje nós temos 7 bilhões de seres humanos. Olha só o que aconteceu. Abraão e Sara eram 2. Apenas 2. Mas depois que Deus os abençoou, olha só, é impossível contar o número dos descendentes de Abraão dos descendentes de Abraão. Então, você verifica que Deus colocou o homem numa situação muito privilegiada, enorme, engrandecida. E Deus tinha que estabelecer um critério em que o homem, por livre e espontânea vontade, seria submisso a Deus. Porque até então não havia necessidade de intermediários. Eu digo, até a queda do homem, não havia intermediários entre Deus e o homem. O homem podia entrar na presença de Deus a hora que ele quisesse. Ele tinha acesso à presença de Deus como os anjos. Mas quando ele pecou, então foi quebrado esse acesso. Entrou o mal na face da terra. O homem disse para si, em outras palavras, quando tocou nos dízimos, ou no dízimo, na árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele disse, agora eu sou o Senhor de mim mesmo. Eu não tenho ninguém acima de mim. Que era o que o diabo queria. O diabo também queria isso. Subir acima das mais altas nuvens e queria ser semelhante ao Altíssimo. Até hoje o homem quer ser igual ao Altíssimo.
Você vê essas pessoas que fazem uma faculdade, que têm um curso superior ou que têm uma PhD, essas pessoas, normalmente, elas são vacinadas contra Deus porque elas se consideram deuses. Essa é a realidade. Só porque sabe alguma coisinha, só porque criaram alguma coisa, o homem inventou o computador, a luz elétrica, o telefone, a internet, avião, e navios, e etc, e etc, etc. Mas tudo que o homem criou, que ele inventou, na realidade, ele tirou da própria terra que já estava aqui. Os elementos que o homem usa já estavam aqui, desde o princípio. Ele não criou nada, ele apenas transformou. Ele transformou o ouro, ele transformou o poder da energia solar, ele transformou o poder. Ele fez com que a energia, com que os elementos químicos que tem na natureza, ele construiu as coisas que nós hoje utilizamos e traz conforto para o ser humano. Mas ele não criou nada, já estava aqui, estão aqui. Essa é a realidade. Então, o homem, até hoje, clama, os sábios clamam por serem os próprios deuses. O orgulho é tão grande que eles se acham deuses. E Deus, para estabelecer o limite da grandeza do homem, ele colocou o dízimo como um sinal de submissão para com ele. Porque se eu digo, não, eu não vou pagar o dízimo de forma nenhuma, que absurdo tirar os primeiros 10% e colocar no altar, eu estou dizendo, olha, eu não considero Deus o primeiro na minha vida. Eu não considero Deus o Senhor da minha vida. Eu não considero a morte de Jesus interessante, importante para mim. Eu não considero a Bíblia, eu não considero nada. Eu sou o Senhor da minha vida, eu sou o dono do meu nariz, eu faço o que eu quero. É exatamente isso que os não dizimistas estão falando para Deus. Eu sou Senhor de minha vida. E por isso, você vai ver, daqui a pouquinho nós vamos falar, que Deus disse, por causa disso, vem a maldição. A maldição acontece para com aqueles que não querem se submeter ao Senhor. Deus está falando com os filhos de Jacó, dizendo, tornai-vos para mim. E impõe uma condição para voltar-se para ele. Qual é a condição? Dízimos e ofertas. Primeiro dízimos, depois ofertas. Primeiros dízimos, depois as ofertas. Não adianta a pessoa dar a oferta e não dar o dízimo. Primeiro tem que ser o dízimo. O dízimo dá o sinal de que ela é serva do Senhor de forma prática e não apenas teórica. Porque dizer que ama a Deus, que crê em Deus, eu creio na existência de Deus, isso não quer dizer nada. O teu diabo crê, os demônios creem e não deixam de ser demônios. Então, você que está me ouvindo nesse momento, precisa saber dessa verdade ou dessas verdades para você se situar. Eu não quero convencer ninguém a ser dizimista. Eu não vou convencer ninguém. Se o Espírito Santo não convencer você, eu não vou fazer nada. Eu vou continuar pregando a palavra dele. Agora, é claro, quando a pessoa é convencida pelo Senhor, o Espírito Santo, a ser dizimista, então ela jamais vai deixar de sê-lo, porque ela vai manter a partir de então uma comunhão, uma comunicação direta com Deus, sem precisar de ninguém. Eu até me lembro que quando eu era novo convertido, ou melhor, não era convertido, eu estava me convertendo, eu estava ouvindo a palavra, eu estava naquele processo de ser gerado. Até que chegou no mês de novembro, acho que novembro, dezembro, num determinado ano, eu disse, a partir do ano que vem, eu vou ser dizimista, a partir de janeiro eu vou ser dizimista. E quando eu fui dizimista, quando eu decidi ser dizimista, reservar os primeiros 10%, eu nem reservava os primeiros 10% porque eu não sabia. Eu sabia que tinha que ser dizimista, mas eu não sabia que eram os primeiros 10%. Senão eu teria feito
teria dado os primeiros 10%. Eu dava os dízimos, mas não eram os primeiros 10%. Mas eu sei que Deus teve compaixão de mim, viu a minha ignorância, porque eu não tive ninguém que me instruísse, como eu estou instruindo vocês. E eu comecei a pagar o dízimo em janeiro daquele ano seguinte. E foi depois disso que eu tive meu encontro com Deus. Depois disso que eu fui batizado com o Espírito Santo. Quer dizer, a minha vida se deslanchou espiritualmente depois que eu comecei a ser dizimista. Que eu comecei a honrar Deus como meu Senhor de verdade. Porque até então eu cria em Deus, eu aceitava a palavra dele, eu lia a Bíblia, mas eu não tinha prática, eu não praticava a minha condição de servo para com o Senhor, porque eu não era dizimista. Você sabe que o dizimista é o próprio dízimo. Quando a pessoa é dizimista, na realidade, para Deus, aos olhos de Deus, a pessoa dizimista é o próprio dízimo. Porque Deus não usa dinheiro, Deus não usa nada, Deus é espírito. Ele vai precisar de coisas materiais, não tem nada a ver. Mas o que representava aquela árvore do conhecimento do bem e do mal para Adão e Eva é o que representam os dízimos hoje, os primeiros frutos, as primícias da nossa renda. As primícias, os primeiros 10%. Representam o dízimo, representam a própria pessoa, representa você. Se você usa esses primeiros 10%, você está dizendo, eu não quero o Senhor como Senhor na minha vida, eu não quero Jesus como Senhor na minha vida, eu sou o meu Senhor. Por outro lado, se você é dizimista fiel, então você está dizendo, o Senhor é meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Ele é o meu Senhor. Você está se colocando na posição de serva, porque os primeiros frutos você está devolvendo a Deus, ou está dando a Deus, que na realidade, que representam esses primeiros frutos, representa você, o dízimo. Não é isso que está escrito no livro de Jeremias? Se você ler o livro de Jeremias, no capítulo 2 e versículo 3, no capítulo 2 e versículo 3, diz lá o seguinte, diz que Israel era, olha só, Israel era consagrado ao Senhor. E primícias, quer dizer, dízimos da sua colheita. Veja lá, leia. Jeremias capítulo 2, versículo 3. Israel era. O profeta está falando passado. Ele era consagrado ao Senhor. E primícias de sua colheita, quer dizer, da colheita de Deus, quer dizer, dízimo. Então, quando você é dizimista, você é dízimo. Você é o próprio dízimo. É assim que Deus considera você. É assim que Deus me considera. É assim que Deus nos considera. Para Deus não existe segundo filho, terceiro filho. Todos são primogênitos. Através de Jesus, em Jesus, nós somos todos primogênitos. Todos somos primogênitos. Quer dizer, Jesus era o dízimo. Em Jesus, todos nós somos dízimos. Entendeu? Quer dizer, nós somos em primeiro, ou estamos em primeiro lugar diante de Deus. Não existe segundo plano, segundo lugar. Compreendeu, minha amiga, meu amigo? Deus nos trata como primeiros, ou como primeiro filho, ou primeira filha. Por isso que o primogênito é um príncipe, é uma princesa, é o primeiro. Agora você vai entender melhor por que Deus, na pessoa do Senhor Jesus, disse: quem ama seu pai, sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho, sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. O que ele quer dizer com isso?
ele não aceita ocupar o segundo lugar no nosso coração. Ele não aceita que o filho, que o pai, que a mãe, que o marido, mulher, que seja lá o que for, esteja ocupando o primeiro plano na nossa vida. Por quê? Porque se para ele nós somos o primeiro, que nós somos o dízimo, então ele exige que para nós ele seja também o primeiro. Olha aí a grandeza do dízimo. Olha aí a diferença do que significa dízimo e dinheiro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O dízimo é uma representação, um símbolo da suprema autoridade de Deus. Por isso, quando ele fala, quando ele se identifica para os filhos de Israel, ele diz: Senhor dos exércitos. Senhor dos exércitos quer dizer o Senhor geral, o primeiro. Então, minha amiga, meu amigo, quando uma pessoa é dizimista, vou repetir, ela está considerando Deus como Senhor na sua vida. E ela, a própria pessoa, é o dízimo diante de Deus. Quando você coloca no altar o dízimo, na realidade você está colocando a sua própria vida. Como está escrito lá em Jeremias 2:3. Israel era consagrado, propriedade, em outras palavras, de Deus, e primícias, dízimo da sua colheita. Israel era. Depois que Jesus veio e estabeleceu o reino de Deus nos nossos corações, então os cristãos, os seguidores do Senhor Jesus, entenderam essa fé, essa doutrina, digamos assim, esse pensamento que diz respeito ao relacionamento nosso para com Deus, e então passaram a ser dizimistas, voltaram a ser dizimistas, fiéis. Quer dizer, o Filho de Deus é dizimista. O Filho de Deus é dizimista, porque ele é o próprio dízimo. Então, você é filho de Deus, você é filha de Deus, então você é dizimista. Se você não é filha de Deus, você não tem nada a ver com Deus. Você não é dizimista. Eu sou dizimista. Eu não sou dizimista, eu sou filho de Deus. Tudo bem, você acredita o que quiser. Você crê no que você quiser. Mas, de acordo com a Sagrada Escritura, os dizimistas são os próprios dízimos diante de Deus. E se eu sou o próprio dízimo, eu vou tratar o meu Deus com deferência, com respeito, como Senhor da minha vida, e obviamente eu vou colocá-lo em primeiro lugar na minha vida. Ora, se ele é o primeiro na minha vida, então o meu melhor eu apresento a ele. O meu melhor. Quando eu trabalho, quando eu faço qualquer serviço, especialmente na igreja, então eu procuro dar o melhor. E, consequentemente, eu faço isso não porque eu sou um santinho, uma pessoa perfeita, não, mas é o Espírito de Deus que nos toma e honra o meu Senhor Jesus. Conforme ele mesmo disse, quando o Espírito Santo vier, ele me glorificará. E o Espírito Santo glorifica Jesus através das nossas atitudes, da nossa submissão, da nossa lealdade, da nossa fidelidade, do nosso amor prático, não de um amor fingido. Porque se ele é meu Senhor, então os primeiros frutos do meu trabalho pertencem a ele, porque representam, querem dizer, são sinais de que ele é meu Senhor e que eu sou seu servo. Agora, imagine você que é dizimista fiel. Você é primícia de Deus. Com essa consciência de que é primícia de Deus, que é o dízimo, você vai fazer um negócio, então aquele negócio você vai prevalecer. Porque você vai com a unção de Deus, você vai com a bênção de Deus.
Então, onde você colocar as suas mãos, vai prosperar, segundo a vontade de Deus. Obviamente que quando não é a vontade de Deus, ele nem vai permitir que aconteça alguma coisa, porque ele sabe lá na frente. Mas, quando é a vontade de Deus, então você pode ter certeza. Você vence, você conquista, você toma posse daquilo, como diz o texto sagrado, dos portões da cidade dos seus inimigos. Ora, minha amiga, meu amigo, o dízimo significa muito mais do que simplesmente os primeiros 10%. Veja só, quero acrescentar isso. Quer ver uma coisa? Por exemplo, eu ganho R$1.000 e eu gasto o primeiro real, eu gasto comigo. Eu compro um picolé, alguma coisa, um chiclete, gastei R$1. Depois eu pego os R$999 e coloco no altar. O que eu estou fazendo? Eu não estou considerando o Senhor como primeiro na minha vida. Ainda que eu desse muito mais. Não é o dinheiro, não se trata de dinheiro. Se trata de consideração. Por exemplo, você já deve ter visto o cachaceiro, o pinguço, quando vai no bar, e eu mesmo já vi isso, quando eu servia cachaça, eu era garoto e trabalhava com o papai, eu servia praianinha, e aquela que matou o guarda, e antes do sujeito, do pinguço, beber, ele jogava um pouco da cachaça assim no canto, no balcão, dizendo, isso é para o santo. Depois ele bebia o resto. Quer dizer, os incrédulos, os feiticeiros, os pinguços, consideram os santos deles como primeiro lugar. Mas os filhos, os que dizem filhos de Deus, os que conhecem a Bíblia, os que professam a fé no Senhor Jesus, não têm considerado isso. Essa é a realidade. Então, se eu gasto o primeiro real comigo e dou 999 na igreja, eu estarei roubando a Deus. E tem mais. Se eu pago os meus primeiros R$100, eu coloco na oferta, ou melhor não, eu dou lá no altar, coloco no altar o meu dízimo, os 100% do meu dízimo, que é R$100, e aí eu fico com R$900. Dos R$900 eu tiro R$200 e dou para o meu filho. Mas o meu filho não paga o dízimo. Ele não quer pagar o dízimo. Tudo bem. Então, eu vou fazer o seguinte, meu Deus, eu vou dar o dízimo pelo meu filho. Eu vou pegar R$20 e vou dar de dízimo. Não serve. Não posso fazer isso. Eu até posso, mas não será dízimo. Deus não aceita como dízimo. Porque o dízimo é pessoal. É ele, meu filho, que tem que pagar o seu dízimo por si próprio. Porque eu não posso ter consideração por Deus pelo meu filho e vice-versa. O dízimo é uma questão de fé pessoal. É uma questão de dedicação, de fidelidade, de honra para com o meu Senhor. Ora, eu não posso apresentar isso por ninguém, nem pelo filho, nem pela mulher, nem por ninguém. Por ninguém. Eu tenho que fazer isso por mim, você tem que fazer por si. Você não pode fazer pelo seu marido, você não pode fazer pelo seu filho, você não pode fazer pela sua mulher, por ninguém. Você tem que fazer por si próprio. E tem mais. Eu vou dizer para você uma coisa. A oferta justa que nós falamos na semana passada, você pode ver no capítulo anterior aqui de Malaquias, quando Deus fala, apresentareis justas ofertas. A justa oferta, a oferta justa, é a oferta que vem depois do dízimo. Primeiro o dízimo, depois a oferta. Porque se Deus quisesse que a oferta tivesse o mesmo valor do que os dízimos, ou até maior, ele diria ofertas e dízimo. Mas Deus fala, trazei todos
os dízimos e as ofertas. Quer dizer, primeiro os dízimos, depois as ofertas. Nós vamos falar sobre a oferta mais tarde, outros dias. Mas você que está me ouvindo nesse instante, tem que ter essa consciência. Tem que ter essa consciência. Se você é dizimista, você é o próprio dízimo. E preste atenção, a partir desse domingo agora, de domingo a domingo, do dia 2 até o dia 9, nós estaremos consagrando todos os dizimistas. Agora, com muito mais força, com muito mais autoridade, com muito mais unção, com muito mais fé, com muito mais certeza e convicção de que Deus vai e tem que abençoar conforme Ele prometeu abrir as janelas dos céus. Agora você pode entender, dizimista fiel, o que significa abrir as janelas do céu. Deixa eu beber um pouco d'água aqui, por favor. Muito forte isso. Isso é extremamente forte. Essa semana que vem agora, os pastores, todos nós, não estaremos consagrando simplesmente os dizimistas, mas nós estaremos na mesma fé que Jacó teve, quando lutou com Deus e prevaleceu e disse: não te deixarei ir se não me abençoares. Essa semana, do dia 2 até o dia 9, semana que vem, a partir de domingo agora, nós vamos exatamente fazer isso. Nós não vamos deixar Deus até que Ele nos abençoe. Nós vamos lutar com Deus como príncipes. E a condição das pessoas que são ainda Jacó vai se transformar na condição, vai ter um novo nome, vai ter o nome de Israel. Mas o Israel presente, não o Israel falido do passado, falido espiritualmente do passado. Mas o Israel novo, o novo Israel, o Israel criado pelo próprio Senhor Jesus na cruz do Calvário. Então, domingo agora, neste domingo, a partir desse domingo, todos os dias, você vê que no mês passado, foram 7 dias de jejum em favor dos dizimistas. Você se lembra? E você subiu 7 vezes no altar durante esses 7 dias, cada dia uma vez. Olha só, Deus nos deu agora a direção, Ele abriu os nossos olhos, Ele abriu o nosso entendimento com respeito ao dízimo. Porque quando nós chegarmos diante do altar a partir desse domingo, nós vamos clamar a Deus e dizer: Senhor, presta atenção, Tu prometeste abrir as janelas dos céus. Tu prometeste abrir as janelas do céu e repreender o devorador das nossas vidas. E nós estamos aqui na condição de justos, porque nós temos sido dizimistas. Nós temos dizimado e nós somos o próprio dízimo. Agora nós buscamos a tua justiça, porque o Senhor prometeu, o Senhor não pode falhar, o Senhor não revogou a tua palavra. Então, nós pedimos que o Senhor faça-se presente a partir de agora, como nunca aconteceu. Minha amiga, meu amigo, eu creio que neste exato instante, quando eu estou falando com você, porque isso está acontecendo comigo nesse momento, enquanto eu estou falando, eu sinto fluir de dentro do meu espírito, e esse espírito está envolvendo você, e a fé, a certeza, a alegria que passa dentro de você, porque agora é como se tivesse caído a ficha. É ou não é? Fala comigo a verdade. Você pode, inclusive, escrever aqui e mandar o seu comentário falando sobre isso. Agora você vai poder chegar e não ficar chorando: ó Deus, eu peço o Espírito Santo. Não! Agora você pode chegar: ó Deus, eu tenho direito. Eu sou dízimo. Eu não sou apenas dizimista, mas eu sou o dízimo. E como propriedade tua, tu és o primeiro na minha vida. E eu tenho provado isso com os meus dízimos, com a minha vida,
fora, longe do pecado. O Senhor tem visto a minha vida. Então, minha amiga, meu amigo, você vai chegar, você e eu, nós vamos chegar diante do trono do Altíssimo nessa fé. E aí vai acontecer aquilo que nunca aconteceu, porque eu já estou preparado. Eu estou preparado. E eu vou dizer mais para você. Esse domingo, a partir desse domingo, durante esses 8 dias, semana que vem, nós vamos trabalhar forte na oração. Talvez a mensagem vá durar 5 minutos, mas a oração, nós vamos colocar a cara no chão, nós vamos invocar, nós vamos clamar, nós vamos pedir a justiça de Deus, nós vamos buscar os nossos direitos, porque nós somos dizimistas, nós somos dízimos. Nós somos segundo a glória de Deus. Nós retornamos à imagem de Deus. E com a imagem de Deus, através do novo nascimento, nós temos o domínio sobre todas as coisas. Nada é impossível para nós. Nada é impossível. Deus não vai se intimidar, não vai ter receio de nos abençoar, porque o Espírito dele estará fluindo através de nós e não vai permitir que nós venhamos extrapolar, que nós venhamos dar uma de Adão e Eva, ou dar uma de de Esaú, que rejeitou a condição de ser o próprio dízimo, de ser a própria bênção, que foi o que Deus falou para Abraão. Sê tu a bênção. Sê tu a bênção. Minha amiga, meu amigo, como dízimo, você é a própria bênção, porque você é propriedade de Deus. Nós somos propriedades do Altíssimo. Como tais, nós temos direitos. Ninguém tem mais direito do que nós. Ninguém. Porque nós somos os primeiros. Nós somos o primeiro. Você é o primeiro, eu sou o primeiro. Nós somos os primeiros. Os primeiros de Deus. Somos o primeiro de Deus, ou os primeiros de Deus, porque Deus é o primeiro aí dentro de nós. Então nós somos dizimistas, nós somos então o próprio dízimo. Não é legal? Medite nessas palavras. Lá em Jeremias disse, olha, Israel era consagrado ao Senhor. E primícias de sua colheita. Essa é a realidade. Isso é fato. Isso é um fato. Ele era. Mas eu pergunto a você, quem é hoje? Quem Deus está falando que é propriedade dele? Quem é as primícias de Deus hoje? Não é o que está escrito lá no livro na epístola de Pedro? Vós sois povo santo, propriedade exclusiva de Deus, para proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Minha amiga, meu amigo, vai arrebentar. Tem que arrebentar. É por isso que eu venho falando, eu venho pregando, eu venho profetizando. Vai arrebentar, vai arrebentar, vai arrebentar. Porque você e eu, nós todos vamos tomar posse daquilo que Deus projetou quando criou o ser humano. E ele não pôde manifestar a sua glória com Adão e Eva. Mas ele manifestou com Abraão. Mas os filhos de Abraão se corromperam. Israel transformou-se em Jacó outra vez. De Jacó passou para Israel, mas de Israel voltou à condição de Jacó. Por isso que ele fala aqui assim, eu, o Senhor, não mudo, por isso, ó filhos de Jacó. Mas Deus não fala isso para mim, filhos de Jacó. E ele fala isso para você? Ele chama você de filho de Jacó? Ou ele chama você meu filho ou minha filha? Meu primogênito, minhas primícias.
meu consagrado. Hã? Você está sabendo, está compreendendo o espírito da coisa. A sua condição, se você é dizimista, então você é o dízimo. Então você tem direitos e privilégios. E nós, na Igreja Universal do Reino de Deus, em todo o mundo, estaremos nessa fé. Única fé. Em todas as igrejas, nós estamos lutando pelos nossos dizimistas. Se as outras igrejas não creem, o problema é delas. Eu não quero nem saber. Eu quero saber o seguinte: nós vamos lutar pela nossa tribo. A tribo dos que creem, dos que assumem a fé. A tribo dos dizimistas. É muito forte isso. A partir desse domingo, agora, dia 2. Amanhã, nós vamos continuar falando sobre esse assunto. Mas só para você ter mais uma coisa a pensar. Ele fala que assim. Olha o que Deus fala. Para os filhos de Jacó, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Toda. Crentes e incrédulos. Todos os que são infiéis nos dízimos e nas ofertas são amaldiçoados, porque não são a própria bênção, não são filhos de Deus, não são os dízimos, não são primícias da colheita de Deus, não são consagrados a Deus. Mas, leia isso ao contrário. Com as bênçãos sereis abençoados, porque a mim, ao Senhor, o teu Deus, vocês pertencem. Quer dizer, isso aqui é para os não dizimistas e o contrário é para os dizimistas. Os dizimistas terão ou têm o direito das janelas dos céus abertas. Vamos falar com Deus agora, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai querido e amado, bem que teu servo disse que o Senhor nos criou um pouco menor do que o Senhor, e de honra e glória tu nos coroaste. Salmo 8 e versículo 5. Mas, infelizmente, por conta da burrice espiritual, da ignorância, muitos deixaram essa herança de lado, jogaram fora esse direito da mesma forma como Esaú. Mas eis que a tua compaixão e misericórdia veio e através de Jesus o Senhor nos deu e nos dá o direito de voltarmos para ti. Sim, de retornarmos para ti. Ó meu Pai querido, eu te peço, essas pessoas que me ouvem agora, que assistem, participam dessa programação, tenham o seu entendimento aberto. Porque eu sei que o diabo tenta obstruir essa visão, esse entendimento, essa pérola que o Senhor nos dá. Ó poderoso de Israel, eu sei que o Senhor não veio a este mundo para trazer uma religião ou uma nova religião. O Senhor veio para trazer vida. E não vidinha qualquer, mas vida com abundância. Mas a vida com abundância começa quando nós honramos a Ti como Senhor. E essa honra começa a partir dos dízimos. São os dízimos que dizem para Ti: eu sou teu, Tu és o meu Senhor, e eu sou teu servo. Ah, meu Pai,
Por conta disso, eu te peço, agora mesmo, envolva esta criatura. Confirma esta palavra que nós ensinamos, fazendo descer o teu espírito sobre essa criatura agora. Ela seja batizada com o Espírito Santo. Ela seja confirmada, ela seja renovada. Haja um sinal verdadeiro, um sinal evidente de que o que nós falamos, meu Senhor, saiu do teu trono. Que nós profetizamos a tua palavra. Receba o Espírito Santo, minha amiga, meu amigo. Receba a plenitude do Espírito de Deus. E fique ciente que o que nós falamos saiu da boca de Deus. É isso mesmo. Receba o Espírito Santo, o gozo, a alegria, a certeza, a convicção de que o que foi falado, o que foi profetizado, saiu da boca de Deus da mesma forma como ele falou através de Zacarias e também através de Malaquias. Eu, Senhor, não mudo. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros. E a condição para tornarmos-nos para ti é começando com os dízimos. A fidelidade nos dízimos. As primícias de toda a nossa renda. Porque quando somos fiéis nos dízimos, então nós somos o próprio dízimo e temos acesso à tua presença. E temos o direito, ou direitos e privilégios, que nenhum outro tem. Obrigado, Espírito Santo. Em o nome do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém. E graças a Deus. Minha amiga, meu amigo, amanhã nós estaremos retornando com esse assunto. Porque vou deixar novamente a pergunta que eu tinha deixado na semana passada. Antes do pecado havia ofertas? Nós agora sabemos que havia o dízimo. A árvore do conhecimento do bem e do mal estava lá no meio do jardim. Mas e a oferta? Havia oferta? Amanhã nós estaremos falando da razão das ofertas. O que significam ofertas justas. Ofertas justas. Amanhã estaremos falando sobre isso. É óbvio, se você é aquela pessoa usura, pão dura, avarenta, cujo coração está no dinheiro, e você não tem ideia do que vai ser falado amanhã. E você vai ficar surpreendido, viu? Vai se surpreender, muito mesmo. Porque o que nós temos que falar, para falar, é muito forte. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus.